Pergunta: será que você é autista e ainda nem sabe disso? Pois é, infelizmente, muitas pessoas sofrem a vida praticamente toda com os sintomas do autismo, mas acabam não recebendo o diagnóstico correto. E nós já conversamos aqui em vários vídeos sobre esse assunto. Vou até deixar nos cards algum desses vídeos para vocês. E sim, o diagnóstico tem sido mais efetivo nos últimos anos, mas ainda é muito comum ver adultos autistas sendo tratados como pessoas deprimidas ou desatentas. E sim, 2 ou 3 diagnósticos podem coexistir, mas nem sempre é o caso. As crises autistas, por exemplo, elas podem ser confundidas com um ataque de pânico. A tendência natural do autista ser menos flexível com a rotina pode acabar num diagnóstico de TOC, de transtorno do humor, por exemplo, ou outras condições mais sérias. Então, é super importante a gente conversar sobre esse assunto e divulgar esse tipo de teste informal para que as pessoas saibam melhor, porque se os próprios educadores, os médicos e outros profissionais da saúde têm dificuldade de reconhecer os sinais do autismo, imagine as pessoas leigas. Por isso, nós estamos aqui, para aumentar a conscientização de toda a sociedade. E vocês às vezes me perguntam também sobre as minhas referências bibliográficas, e nesse caso, no teste de hoje, eu vou usar um questionário que foi adaptado, foi projetado para rastrear a possibilidade de TEA no ambiente não ambulatorial. Então é um teste livre que todas as pessoas podem usar e você pode ficar à vontade para fazer o seu teste, é um teste de rastreio. E eu vou deixar também o link dele aqui na descrição para que você possa acessar depois. Agora, pegue papel e caneta e vamos lá às nossas perguntas aqui. A pergunta número 1 é se você tem memória de elefante, mesmo para os fatos que você não entende completamente. Você é daquelas que guarda ressentimento, guarda informações que não são úteis, fica ruminando às vezes um fato que não é relevante na sua vida. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 2 é se você gosta de inventar as suas próprias palavras, as suas próprias expressões e se as pessoas acham isso peculiar em você. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. As pessoas frisam muito isso. A terceira pergunta é se você é sempre o primeiro ou a primeira a perceber quando um amigo corta o cabelo, a amiga pinta as unhas de cores diferentes, mudanças no ambiente, na aparência das pessoas principalmente. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 4 é se você sempre quis ter um melhor amigo, mas você nunca encontrou esse melhor amigo, ou às vezes só tem uma pessoa de confiança. Isso foi muito frequente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 5 é para que você pense na sua própria rotina, na sua rotina diária. E você diria que você usa sempre a mesma programação todos os dias da semana e você não gosta mesmo de imprevistos? Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 6 é se as pessoas dizem que você fala sem entonação, que às vezes você fala como se fosse um robô. As pessoas falam isso muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 7 é se expressões como a curiosidade matou o gato são estranhas para você. Se você tem dificuldade para entender metáforas, ironias, essas expressões, às vezes, estranhas que as pessoas usam. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 8 é se você prefere jogar jogos individuais e fazer esportes mais solitários, tipo golfe ou outras atividades que não dependam de outras pessoas, que só dependam de você. E que os esportes coletivos acabam dando muito trabalho, então você deixa pra lá. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 9 é se você sempre sofreu bullying. Desde que você entrou na escola, você sempre foi a mira dos agressores. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 10 é se você tem dificuldade para entender o que as pessoas querem dizer, por exemplo, quando elas dizem que sentem vergonha alheia.
Elas ficam envergonhadas pela atitude de outras pessoas. Isso, muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 11 é se você fala com os amigos, por exemplo, numa festa, da mesma forma que você conversaria com eles no escritório, no seu ambiente de trabalho, ambiente acadêmico. Se você usa a mesma modulação de voz, ou se você é muito sério em todos os lugares. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 12 é se, mesmo quando você está num ambiente calmo, num lugar em que as pessoas fazem silêncio, como uma biblioteca, você às vezes se pega fazendo barulhos involuntários ou movimentos involuntários, às vezes limpando a garganta repetidamente, fazendo barulho que você não deveria, o que incomoda as pessoas. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 13 é se, quando você está conversando com alguém, você às vezes prefere olhar para o teto, para as paredes, para os sapatos das pessoas, para qualquer outro lugar, menos para os olhos das pessoas. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 14 é se você prefere ler livros de não ficção a ler livros de ficção. Isso, muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Você prefere coisas mais reais? A pergunta 15 é se você está sempre esbarrando nas paredes, nas coisas, tropeçando nos próprios pés, tem dificuldade com equilíbrio, para dançar, por exemplo, dificuldade com ritmo. Os meus alunos às vezes chegam aqui esbarrando em tudo. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. A pergunta 16 é se você realmente é muito bom em habilidades tipo matemática, música, se você é maravilhosa em química, em física, mas às vezes luta para ter sucesso em áreas de repente simples para as outras pessoas, como dirigir, andar de bicicleta. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. E finalmente a pergunta 17 é se os membros da sua família se referem carinhosamente a você como o professor pardal, o professor excêntrico, o gênio maluco da família. Muitas vezes, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Quanto mais intensos, quanto mais frequentes forem essas características, mais próximo você pode estar do espectro autista. Mas essa não é uma ferramenta oficial de diagnóstico. Então, o diagnóstico preciso mesmo, ele vai ser feito num ambiente clínico, com médicos, psicólogos, educadores, fonoaudiólogos às vezes, mas é uma ferramenta de uso pessoal e você pode usar como triagem. Por isso, se você se reconheceu em muitas dessas perguntas, ou se você percebe que um amigo, um sobrinho, seu filho, ou às vezes o seu aluno se encaixa em muitas dessas descrições do transtorno do espectro autista, eu sugiro que você marque uma consulta com um profissional ou que encaminhe essa pessoa para que ela veja essa possibilidade de iniciar um processo diagnóstico. E agora, como sempre, eu quero saber de você. Como foi a sua pontuação? Comente aqui embaixo, então, se você tem muitas dessas características, se você já sabia disso. E se não, se você está disposto ou disposta a iniciar um processo diagnóstico. E, claro, compartilhe também, por favor, esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe com o seu grupo da família, com o grupo da escola, de pais, porque a maior parte das pessoas se sente muito aliviada quando descobre que a sua atipicidade tem um nome. E, às vezes, esse nome é autismo. E está tudo bem. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.